homem que hoje eu sou. E às vezes me emociono quando eu ouço hinos e eu me lembro de onde Jesus me tirou. Você não sabe o que é sofrimento, que é dor, e hoje nós estamos na bênção. Por mais que luta venha e provações venham, é para o nosso bem, diz a palavra. Glória a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e amam o Senhor. E as provas no começo da minha trajetória, elas foram provas árduas, porque da onde Jesus me tirou, eu não queria que eu voltasse mais. E eu tive que cortar toda a relação a qual eu tinha no passado, porque a minha família veio do Espiritismo. E eu tive que cortar toda a relação com esse vínculo. E mais não desisti da minha mãe, não desisti da pessoa, né, que tornou-se lá a madrinha, né, porque lá também se batiza. E lá com 5 anos de idade eu falei, isso aqui foi me oferecido na minha cabeça as entidades. E essa pessoa também comecei a orar por ela. Mas só que Satanás falou na boca dela assim, e avisou para mim, fica firme com esse teu Deus, porque no dia que tu deixar, tu sabes o que vai acontecer contigo. Já não era ela falando, já era Satanás me avisando, me dando um alerta. E muitas das vezes, meus irmãos, por mais provações que eu passei, Deus teve que modelar o vaso para estar conforme Deus quer. Quando nós vemos o mundo, nós vemos com defeitos, falhas, né, cacuetes, outras coisas mais que nós adquirimos no mundo. E quando vimos para a palavra de Deus, para Jesus, Deus muda o nosso linguajar, nosso modo de falar, nosso jeito de vestir, de andar, de se comportar. Nós temos que ser diferente. E Jesus teve que modelar o vaso, para isso ele teve que amassar, quebrar, todinho, e fazer um vaso novo na sua presença. E depois ele encheu da sua graça, da sua misericórdia, e começou a usar como um vaso de Deus. O pequenininho da casa, o menor da casa, Deus começou a usar. Muitos honravam, muitos riam, muitos nem acreditavam na minha transformação. Mas foi dia após dia, na vida e na presença do Senhor, eles foram vendo a mudança. Eles foram vendo, reconhecendo que era necessário dar credibilidade, porque eu estava vendo por Jesus. Venci todas as tentações. Os amigos de copo, de bebida, que passaram, não acreditavam na minha conversão, me chamavam para beber e eu, obrigado, ia para casa. Mas um belo dia eu parei no bar. Eles, ô irmão, agora vai desviar. Eu falei, não, me dá um guaranazinho aí que eu vou tomar com vocês e eu vou aproveitar e vou falar de Jesus. Porque agora eu posso falar, porque eu posso ver a cerveja e não ter mais vontade de beber. Por isso que eu parei aqui e eu vou falar de Jesus. E muitos deles hoje estão servindo ao Senhor através do meu testemunho. Mas irmãos, estamos vivendo em épocas difíceis, épocas trabalhosas, como diz em 2 Timóteo 3, no versículo 1 diz, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá o quê? Homens amantes de si. É por isso que nós estamos vendo tempos difíceis. Nós estamos vendo pessoas amantes de si mesmo, do seu eu e do seu ego. Aleluia. Estamos vendo também avarentos, homens avarentos, e também presunçosos, e também soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E no 4 fala, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. E o mais triste, meus amados irmãos, é que isso também está acontecendo no seio da igreja. Nas igrejas também tem pessoas que ainda não foram transformadas. Ainda estão vivendo como se estivessem no mundo, trazendo para o seio da igreja os mesmos processos que existia lá na igreja de Coríntios, a qual Paulo teve que ir lá
colocar ordem na casa, porque a igreja de Corinto, meus irmãos, se você observar, ela tinha os 9 dons do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas também tinha no meio da igreja pessoas carnais, pessoas que não sabem discernindo nem a ceia do Senhor, comendo como se fosse um banquete e bebendo como se fosse uma festa, não sabendo discernindo a ceia do Senhor. Tanto que Paulo fala que aquele que tem fome, come em casa. E eles também não esperavam um pelos outros. Então a igreja não sabia como conduzir um culto de adoração, de reverência ao nosso Deus. E Paulo teve que mandar uma carta duramente para os coríntios, dizendo que o que ouvia sobre eles, em parte ele acreditava. Porque havia litígio entre irmãos levando para a justiça diante do juiz iníquo, causa que poderiam resolver dentro da igreja. Estavam levando outro irmão à frente do juiz, litígio entre os irmãos. Disse-me, contenda, divisão, discórdia, porque o diabo também semeou algo lá naquela igreja, e começou a haver discórdia, confusão. E quem que causa isso, meus irmãos? Satanás. Pensa que Satanás fica alegre, vendo eu e você que um dia ele nos usava no mundo, aqui na igreja, louvando e agradecendo ao Senhor? Não. E ele faz de tudo para achar um coração ou uma mente vazia, para lançar dados inflamados do inimigo, para causar divisão no seio da igreja, no meio do ministério, do ciclo de oração. Irmãos, o diabo ele é astuto. Se nós dávamos vazão como Pedro, que uma vez foi usado pelo Espírito Santo, Jesus perguntando o que diz aos outros que eu sou, ele dizia: tu és o Messias, diz que o Senhor é mestre, profeta. E Jesus virou para o seu discípulo: e vós, o que acham que eu sou? E ninguém respondeu nada. E só Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaste, mas foi meu Pai que está no céu. Mas esse mesmo Pedro que foi usado por Deus, ele abriu a boca que Jesus teve que repreender Satanás, que usou a boca de Pedro, dizendo que Jesus não ia ser preso de forma nenhuma, que jamais isso ia acontecer. E Jesus disse: para trás, Satanás. O mesmo Pedro que foi usado por Deus deu vazão também para o inimigo, sem perceber. Irmão, muitas das vezes nós podemos dar lugar ao Espírito Santo, sim, está na nossa vida. Mas se nós não vigiarmos, também podemos dar lugar ao diabo. E por isso que Paulo orientou Timóteo, era um jovem presbítero, dirigente de igreja, só que não tinha o respeito dos demais, porque era jovem demais. Mas Paulo mandou carta dizendo que desde sua meninice ele foi criado na sã doutrina do Senhor, na bandara subliminar. E Paulo somente instruiu e capacitou para a obra de Jesus. Você vai ver isso, meus irmãos. Louvado seja Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, aleluia, glória a Jesus. No verso 14 que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Paulo tinha uma preocupação com Timóteo por ele ser jovem, e por ele também carregar uma igreja na sua responsabilidade. E Paulo também preocupado porque ele sabia que chegou a hora de Paulo partir para a glória. E ele preocupou-se com a igreja e
e preocupou-se com Timóteo para fazer as últimas instruções para como conduzir as igrejas nos últimos dias que eles estavam vivendo. E nós estamos vendo aqui que Paulo chega a falar no capítulo 3 que haveria tempos difíceis para Timóteo. Haveria uma demanda dentro das igrejas para ele resolver. E ele viu que nos últimos dias estavam vendo homens obstinados, orgulhosos e tendo até aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo diz: destes, afasta-te. Deste, afasta-te. Porque senão, meus irmãos, contamina. Quando eu cheguei aqui, eu me alegrei que eu vi aqui. Eu vi os irmãos todos de joelhos, só vi só o pastor na pontaria, mas todos estavam em oração. Sabe que isso me alegra, irmãos? Que a igreja é doutrinada, é ensinada na palavra. Porque tem igreja que você chega na adoração, é um tititi para lá, uma conversa para cá, é um tal na rua, um tal para lá, é um tal para cá, que atrapalha até a oração. E a pessoa não tem reverência na casa de Deus, de chegar e dobrar o joelho, falar com Deus primeiro, depois você cumprimenta os irmãos. Primeiro é falar com Deus agradecendo pela tua chegada, pelo dia que passou, pela noite que anuncia, e que Deus nos dá um culto abençoado. Então me alegrei quando eu vi isso aqui. Sinal que a igreja tem doutrina, tem ensinamento, segue, arrisca o que foi ensinado. É o que Paulo estava passando para Timóteo. Aleluia, glória a Deus. E ele diz no capítulo 3,16, no 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para o quê? Ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que não pode se levantar qualquer pessoa para a obra de Deus. Ou porque ela veste bonito, aleluia, porque ela tem dízimo forte, ou porque tem uma boa eloquência. Não se podemos olhar para a aparência. Tem igreja que tem chamado de Deus. Aleluia, porque Deus não olha para a aparência, meus irmãos. Lembramos que Samuel ia ungir pessoas pela aparência, porque ele olhou pela estatura, o tamanho, disse: esse é o rei. Deus não, esse ainda não é o escolhido. E quem chegou diante de Samuel, Deus falou: é esse. Era ruivo, pequeno, de baixa estatura, não tinha aparência nenhuma, e Deus falou: é esse que eu escolhi. Muitas vezes estamos preocupados em olhar para a aparência dos irmãos e esquecendo da essência. Deus, ele olha o coração, o pensamento do homem, ele sonda, e a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela penetra no mais íntimo coração do homem e sabe discernir o que passa no coração e no pensamento do homem. Que faz a divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus. Meu pai era nordestino, nascido e criado de uma pessoa. Eu nasci no Rio de Janeiro, minha mãe sergipana. Mas meu pai, por mais que sejam espíritas, eles me ensinaram a ser educado. A educação muitas vezes depende da religião. Muitas pessoas, às vezes, educar os filhos, deixam que os pastores vão educar. Não, filho. A educação vem de casa. A igreja começa em casa. É lá que começa tudo. Não é na igreja. Então, irmãos, eu fui ensinado, mesmo lá em espírita, eu fui ensinado a ser educado, a não pedir nada para ninguém, a trabalhar sempre com a força do braço. E quando faltar emprego, nunca faltará trabalho. É uma coisa que eu aprendi: pode faltar emprego de carteira assinada, mas trabalho sempre tem. E o dia que eu fiquei desempregado, botava uma enxada no ombro e saía: quer capinar aí seu terreno?
tal, e saía, mas nunca pedi nada a ninguém. Sempre trabalhei, minha mãe criou 7 filhos, 7, sozinha lavando roupa para fora, e criou os filhos, não pedi nada para ninguém. E era um lar espírita, não era evangélico. Amém? Então eu trouxe muito ensinamento da minha casa, para os meus pais me educarem. E nós sabemos que quando vimos para a presença do Senhor, o Senhor começa a nos educar também. Porque a obra de Deus não é fácil, não é para qualquer um. Não é porque eu falo bonito, me visto bem, tenho um pedido forte, que eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho que buscar e saber se Deus tem algo comigo no profundo. Não é sair levantando a mão, irmãos, levantando óleo, derramando óleo na cabeça de todo mundo. Temos que orar a Deus com confirmação, se é de Deus ou não. Porque nos últimos dias estamos vendo que os que mais estão dando trabalho nas igrejas são os obreiros. Não é membro, é os obreiros, meus irmãos. É os que estão dando mais dor de cabeça. Os pastores. Talvez porque ou foram levantados, consagrados fora do tempo. Porque Deus ainda não trabalhou no íntimo. Ainda não fez a transformação completa. Porque eu me lembro, não sou do tempo, mas eu me lembro que os pastores antigos falavam. Sabe como era escolhido um obreiro para ser consagrado? O pastor ficava observando a atitude dessa pessoa muito tempo. Visitava a casa do obreiro, perguntava à esposa como é o seu esposo do seu lado. Ele é um bom companheiro? Como é que ele trata os filhos? Ele sondava a vida da pessoa, a ver testava. Não sei se o pastor lembra dessa época, mas dizem que o pastor marcava um encontro com aquela pessoa num certo lugar e o pastor não ia. E a pessoa ficava lá, pastor, marcou comigo, não veio, papapá. Aí quando eu encontrava a pessoa outro dia, o pessoal meio que lá fúria, né? Pastor, só marcou, não tem responsabilidade. Aí o pastor ria e falava assim, você não está preparado para a obra. Eu quando visitava a casa do irmão, pedi um café, uma água, o pastor provocando sem querer, derrubava a água, o café no irmão, e o irmão pulava, o irmão não está preparado para a obra. Era assim que antigamente, irmãos, os pastores testavam quem estava pronto para a obra de Deus. Porque o obreiro se levanta, aleluia, com ira, com raiva, não está pronto para a obra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você é missionário, vai para o campo missionário, você está arriscado a apanhar, levar tapa na cara, pegar a sua Bíblia e jogar no chão, e você não pode fazer nada, só orar e dizer, Jesus te ama e eu também. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Que antes de Deus me levantar nas igrejas, eu já fazia a obra do Senhor nas ruas, porque o meu coração tinha vontade e quem gritava, chamava para ganhar almas para o reino. Eu não tinha oportunidade, meus irmãos, na igreja, eu não tinha. Muitos olhavam para mim e não dava nada, e eu falava, Jesus, não tem importância. Eu glorificava a Deus porque o campo estava lá fora para ganhar almas. Aleluia, Jesus. Por que eu não me preocupasse com a oportunidade da igreja, meus irmãos? Glória O campo lá fora está cheio. É bem Você assim. sabe qual é a escola do obreiro, meu irmão? São as ruas, as praças, é o campo. Aleluia, é a escola do obreiro, porque lá fora a gente chama de maluco, de doido. O diabo usa o demoniado pegando um pau, fica te rodeando, e você pregando nas praças, na rua, falando, Jesus me guarda. Mas o diabo não consegue tocar, mas está furioso, porque você está pregando a palavra de Deus. É verdade, Jesus. Meu irmão, foi a minha escola, foi as ruas,
fui às praças, fui nos trens. Cada vagão de trem eu ia, pregava, passava por outro vagão, pregava, até o final do trem, descia na estação, pregava. E chamava, ô, cala a boca, maluco, eu glória a Deus. Teve uma certa vez que alguém se levantou no vagão, queria pegar minha Bíblia, e eu falei, Jesus te ama, meu querido. Se você quiser jogar fora, pode jogar, porque quem sabe alguém lá está precisando encontrar, e Jesus me dá condições de comprar outro, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E foi assim, meus irmãos, que quando alguém teve uma atitude pelo Espírito Santo, irmão, Deus está com a oportunidade, quando eu peguei o microfone, a igreja ficou assim, como é que ele falou assim, irmão, você está vendo tudo isso? Eles não sabiam que a minha escola foi o mundo, porque Jesus fala que eu farei de vós pescadores de almas. O mundo é o mar, a rede é o evangelho, e os peixes são as almas. A bondade subliminar. Para que se preocupar, meus irmãos? Não devemos se irritar com nada. Já fui aprovado dentro de igreja. Meus pastores me provavam. Eu me lembro uma vez, quando trouxe o caso de um irmão para o pastor resolver, presidente. E o irmão saiu rindo do gabinete e falou assim, não adianta. Oh, meu Deus. Se o pastor me disciplinasse, eu colocaria a igreja na justiça e o Senhor também. E eu ganharia. E ele foi rindo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Tem gente assim? Tem gente, meus irmãos, que vive a vida processando igrejas. Verdade. Você sabia disso? Uma vez uma advogada falou para mim lá no Rio, quando eu dirigi 3 igrejas, pastor, cuidado. O que mais se vê aqui no fórum é pessoas botando a igreja na justiça. Obreiro dizendo que trabalhou na portaria 10 anos, nunca recebeu nada, e a juíza teve que falar para o pastor vender tudo, e teve que pagar os 10 anos e assinar a carteira. Pastor, faz os seus obreiros assinar um documento que o serviço que eles estão prestando para a obra, aleluia, é sem fins lucrativos. Estão fazendo voluntariamente. Porque se você não tiver esse documento, se alguém maldoso tiver, vai botar na justiça, vai ter que vender a igreja, terreno, sol, tudo para pagar esse prisão. O juiz vai dar o direito. Sabia disso, meus irmãos? Sabe por que eu estou falando isso? Que eu já fui pastor presidente de um ministério durante 10 anos. Tinha advogado, tinha diretoria, tinha tudo. Eu louvo a Deus, durante os 10 anos que eu presidi, nunca a igreja foi processada. Nunca tivemos problemas, porque eu andava na margem da palavra e também na lei dos homens. Hoje, meus irmãos, não dá para confiar em ninguém, meus irmãos. Olha o que Paulo está falando aqui, obstinados, duros de corações, avarentos. Não podemos confiar. É com o olho aberto e um fechado. Confiar totalmente não. Porque confiança leva tempo. Você tem que conhecer a pessoa ao longo do tempo para você ter confiança para ela. E os pastores têm que ficar alegres sim quando recebe alguém, mas tem que ficar estudando essa pessoa até que venha dar totalmente confiança a certas coisas. Estamos vivendo os últimos dias. Estou vendo os pastores hoje internados, doentes, enfermos,